esta é mais uma lição introdutória à ética. Hoje, na sexta lição, trataremos da ética normativa. Então, lembrando da videoaula passada, anterior, nós vimos que a ética, enquanto reflexão filosófica sobre a moral, pode ser caracterizada negativamente, dizendo que ela não é uma ciência empírica da moral e ela também não tem um fundamento religioso. Ela tem seus próprios padrões metodológicos e de justificação e que ela pode, então, ser caracterizada positivamente como sendo um tipo de estudo sobre a moralidade que pode ser dividido em diferentes questões, por exemplo, do domínio da metaética, da ética normativa e da ética aplicada ou prática. Então, baseado nos estudos metaéticos, tal como a gente viu na videoaula anterior, nós podemos dizer que a ética normativa tem como função principal estabelecer um critério, seja ele um padrão normativo baseado, por exemplo, num modelo de ação, numa pessoa virtuosa, ou um certo procedimento, talvez algum princípio ou um conjunto de princípios que estabeleçam a diferença entre o que é uma boa ou má ação, o que é um bom ou um mau comportamento. Em outros termos, aquela ação é correta ou não, segundo tal princípio ou tal outro critério. Então, esta é a principal função da ética normativa: discriminar aquilo que é correto ou não fazer. Bem, tradicionalmente, nas reflexões filosóficas sobre a moralidade, nós encontramos diferentes formas de classificar as diferentes éticas normativas segundo alguns critérios. Então, em primeiro lugar, tornou-se na filosofia moral contemporânea bastante comum e aceitável diferenciar as teorias normativas da seguinte maneira: algumas priorizam o bom, conceitos valorativos, estabelecem, por exemplo, a existência de um bem supremo, digamos só para ilustrar a felicidade, e a partir dessa priorização definem aquilo que é correto. Quer dizer, uma ação seria boa no sentido moral ou correta se ela é um meio ou parte constitutiva desse bem supremo. Essas éticas são chamadas éticas teleológicas. Telos, em grego, é fim, finalidade. Então, se estabeleceria a existência de um bem supremo como finalidade última das ações e, a partir disso, então, aquilo que deveria ser feito. Bom, por outro lado, exatamente pela dificuldade de estabelecer a existência de um bem supremo, nós encontramos as chamadas éticas deontológicas, também do grego deon, dever, que então procurariam um critério da correção das ações independentemente de um apelo a um bem supremo. Então, como nós podemos perceber aqui neste quadro, as diferentes éticas teleológicas, quer dizer, aquelas que priorizam o bem, elas podem ser enumeradas da seguinte maneira. Nós temos o egoísmo ético, o hedonismo, o eudaimonismo, que estudaremos a partir de Aristóteles, o epicurismo, que é uma forma sofisticada de hedonismo, a ética estoica, o utilitarismo, a ética budista, o confucionismo, o perfeccionismo, formas contemporâneas de consequencialismo e também a chamada ética de virtudes. Por outro lado, aqui no quadro vocês podem perceber, temos as éticas que priorizam o dever e procuram estabelecer, então, aquilo que é correto sem apelar para noções valorativas, sem postular a existência de um bem supremo.
Então, por exemplo, o modelo clássico aqui, a ética de Kant, que estudaremos, e também algumas de suas reformulações atuais. Por exemplo, a ética discursiva, a ética do respeito universal, uma ética contratualista, né? O intuicionismo, a ética legalista, a ética baseada em direitos humanos, que talvez seja a mais conhecida, né? Dado que os direitos humanos são uma espécie de língua franca hoje da moralidade no mundo todo. Bem, então, essa forma é simplesmente uma maneira de nós classificarmos as diferentes teorias éticas segundo uma forma de estabelecer uma relação entre categorias éticas fundamentais, o bom e o correto. Tá? Há outras maneiras de fazer também. E aqui eu gostaria então de chamar a atenção a uma espécie de divisão tripartite dessas mesmas teorias éticas que foram enunciadas agora, não tanto apelando para a relação entre bom e correto, mas pensando num outro critério de distinção, a saber, se essas éticas elas são fundamentadas em algum tipo de princípio deôntico, né, do dever, ou se elas, ao contrário, negam a existência de um princípio universal de conduta e diferenciam aquilo que é bom, o mal correto ou incorreto de alguma outra maneira. Tá? Então, os três grandes modelos aqui, né, poderíamos também chamar de paradigmas, talvez, dessas éticas são as seguintes. Temos as éticas de virtudes, né, que, como já foi dito, predominaram na antiguidade. Né? Então, das mencionadas, por exemplo, né, o eudaimonismo aristotélico é um tipo de ética de virtudes, né? O estoicismo é uma ética de virtudes. Né? O que essas éticas sustentam? Diferentemente dessas outras duas que são deônticas, centram, né, a sua atenção em princípios, uma ética de virtudes, em geral, nega a existência de princípios universais. E diz que o único critério da correção ou não de um ato é fazer aquilo que uma pessoa virtuosa faria em determinadas circunstâncias. Então, se nós queremos saber o que é agir de forma sábia, teríamos que nos perguntar o que faria Sócrates, por exemplo, nessa circunstância. Né? Se nós queremos saber o que é agir de forma justa, teremos que perguntar por algum modelo que personifica, né, o nosso ideal de justiça. E não haveria outro critério para nós distinguirmos aquilo que é bom, mal, correto ou não, senão o exemplo de uma pessoa virtuosa. Bom, essas outras duas éticas, né, as consequencialistas e as deontológicas, elas podem ser agrupadas entre si porque elas são baseadas em princípios, ao contrário da ética de virtudes, que é antiprincipiológica. Né? Mas mesmo assim tem uma diferença entre elas. Né? É dizer, ambas são éticas deônticas, né? As éticas consequencialistas, por exemplo, o egoísmo ético, né, já mencionado, o utilitarismo clássico, que é em geral hedonista, e formas sofisticadas de maximização de um conjunto, né, plural de valores intrínsecos. Né? Essas éticas consequencialistas, então, elas também são deônticas, embora não sejam deontológicas. Né? Bom, qual é a especificidade nesse modelo, né, que o distingue das outras? Em geral, um consequencialista diz que o único critério que temos para dizer se um ato é correto ou não é perguntar pelos efeitos possíveis desse ato no mundo. Né? Por exemplo, se esse ato traz mais benefícios, né, que malefícios, ele seria um ato obrigatório, né? Quer dizer, um dever estrito sensu. Se a quantidade de benefícios e malefícios é a mesma, ele seria um ato, então, permissível.
Se o ato, né, produzir uma quantidade maior de malefícios em relação a benefícios, seria um ato incorreto, né? Não deveria ser feito, portanto, deveria ser proibido. Bom, ao longo das videoaulas veremos essas diferentes teorias, né, e as especificidades de cada uma delas. Bom, por outro lado, as éticas deontológicas, que também são deônticas, mas são distintas das consequencialistas, dizem que nós não podemos apelar para os efeitos, para os resultados dos atos, porque talvez a gente nunca consiga prevê-los, né? Há uma certa probabilidade na sua antecipação, mas seria impossível prever todos. E que, ao contrário, né, isso seria equivocado, porque nós encontramos maneiras de estabelecer a correção dos próprios atos. Então, segundo as éticas deontológicas, né, existiriam atos que são, por exemplo, maus em si mesmos, né? Um exemplo clássico aqui é tirar, por exemplo, a vida de uma criança inocente de forma despropositada, né? Fazendo sofrê-la e etc. Né? Bem, esse ato seria errado em si mesmo, seja lá quais forem as consequências. Bom, então esse é o critério, né? Quer dizer, esse ato deveria ser proibido porque ele aponta para a existência de uma ação que é intrinsecamente desvaliosa, né? Deveria ser proibido. As éticas deontológicas, dentro daquelas mencionadas anteriormente, né, na nossa lista, as éticas kantianas, a ética do respeito universal, que é uma teoria importante, né, da ética contemporânea que nós estudaremos, todas elas, então, encontram em algum princípio ou em algum procedimento, né, por exemplo, uma espécie de pacto, de contrato entre os agentes, maneiras de estabelecer regras de ação. Então, eu estaria, por exemplo, submetido a uma norma de ação se eu pudesse pactuar com todos os outros agentes que aquela ação deveria ou não ser feita. Tá? Estudaremos éticas contratualistas, assim como outras teorias deontológicas. Bom, para finalizar, então, a videoaula de hoje, eu somente gostaria de mencionar o seguinte: essas são formas de diferenciar as teorias éticas normativas. Nós vamos estudar várias teorias e eu constantemente vou me referir a esse esquema, né? Essa divisão tripartite, mas isso não significa que nós não tenhamos discussões também sobre a possibilidade de congruência entre esses diferentes modelos, tá? Quer dizer, se nós pensássemos que existem diferentes teorias simplesmente e diferentes formas de distinguir as ações umas das outras, né, algumas sendo incorretas e outras não, com isso nós talvez já estivéssemos assumindo uma metaética relativista. Tá? Mas essa é uma questão aberta. Tá? Para aqueles e aquelas filósofas que pensam que é possível unificar essas diferentes abordagens, né? Nós não precisamos nos comprometer com um pressuposto relativista. Então, mais adiante, né, nas próximas videoaulas, estudaremos, por exemplo, maneiras de combinar essas teorias, incluindo aí a construção de uma teoria tríplice, que parece que é uma das formas mais promissoras hoje de mostrar que o debate ético está chegando a uma boa compreensão dos fenômenos da moralidade. Então, até a próxima videoaula, que será sobre ética aplicada ou ética prática, exatamente a partir desses modelos normativos.